Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou fundador aqui do blog do Super Apple e também da tecnologia pessoal. Bom, hoje eu trago uma videoaula bem interessante para você que é um usuário avançado de Mac, né? Hoje eu trago para você 10 atalhos de teclado que são fantásticos para quem usa o Mac com frequência, né? E precisa de ter agilidade aí nas tarefas cotidianas, ok? Bom, a começar pelo básico, claro, que não poderia deixar de ser, do copiar e colar, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo de texto no Pages, tá? Eu tenho aqui alguns elementos desse layout, desse texto, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, nesse texto, seleciono ele, né? Command C e dou um Command V, tá? Eu copiei e colei, ok? Agora, eu poderia também recortá-lo, né? Recortar é selecionando Command X. Eu tirei ele daqui e posso colocar, por exemplo, em outro aplicativo, lá, Notas. Clica aqui dentro, Command V, tá? Então eu tirei de um lugar, pus no outro. Ou seja, Command C copia, Command V cola, tá? Command X ele tira de um lugar e coloca no outro, ok? Mas não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero te mostrar outra coisa. Aqui eu tenho um estilo de texto, tá? Suponha que eu queira que esse formato de fonte, de cor, de tamanho, seja idêntico a esse daqui de baixo. Então o que eu faço basicamente, o que eu faria, né, normalmente é vir aqui, selecionar ele, ver qual é a fonte, qual que é o tamanho, está negrito ou não, a cor, enfim. Dá muito trabalho eu pegar essas configurações de texto e fazer igual aqui. É mais fácil eu vir aqui, ó, selecionar o texto, aperto Option, Command C para copiar o estilo, tá? Agora eu venho aqui na palavra que eu quero, por exemplo, Havaí, Option, Command V. Ou seja, eu copiei e colei o estilo da fonte, não a fonte, ok? Então esse atalho é bem legal que você consegue aí padronizar as suas configurações de texto, ok? Bom, outro atalho que é bem legal, ainda aqui em textos, eu posso ampliar e diminuir a fonte, né? Para isso, com a fonte selecionada, ó, pressiono Command, depois sinal de mais, a tecla de mais ali em cima no teclado, perto do delete, ó. Mais ou menos. Então eu posso aumentar ou diminuir a fonte por aqui. Bem legal, né? O terceiro atalho, que talvez seja muito útil para quem instala muitos aplicativos no Mac, é o forçar a encerrar, tá? Muitos programas, às vezes, travam. O Mac, dizem que o Mac não trava. O Mac tem uma tendência a travar, sim, conforme o uso. Você vai usando muito o computador por uma série de fatores, né? Ele pode travar por excesso de informação no HD, ele pode travar por alguns aplicativos que atrapalham o processamento, enfim. O fato é que você consegue ativar como se fosse o Ctrl Alt Del aqui no Windows, né? Para isso, ó, Command Option ESC. Ele vai abrir a lista de programas em uso no momento, né? Então você vai selecionar o programa que você não quer mais ou que esteja travado, né? Depois você vai clicar aqui em forçar a encerrar. Pronto, ele já encerrou o programa. Bem legal, né? O quarto atalho, que talvez algumas pessoas já conheçam, mas caso você não conheça, você vai gostar bastante, são os modos de captura de tela, tá? No Mac nós temos basicamente duas formas de capturar telas. Pressionando Command Shift 3 do teclado, você faz uma captura única da tela, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, esse aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu capturei, a tela inteira, né? Agora suponha que eu queira somente um trecho da tela, tá? Para isso, ó, eu vou pressionar Shift Command 4, tá? Não sei se você consegue ver, acho que não, mas o mouse vai mudar, tá? Quando você quando você perceber que o mouse virou uma espécie de cruz, né? Um X, enfim, você vai clicar e vai arrastar no trecho que você deseja. Por exemplo, ó, eu quero esse trecho aqui. Pronto, já capturei somente o trecho que ele separou. Bom, frequentemente a gente também precisa direcionar arquivos, documentos para pastas, né, ou para discos externos, como por exemplo um HD. Um atalho que me ajuda bastante a mover
ou copiar esse conteúdo eu posso, por exemplo, ó, clicar nessa imagem que está aqui na minha mesa e com o Option pressionado, eu posso fazer uma cópia dela aqui na minha pasta documentos, ok? Eu poderia também, com o Command, arrastar esse documento para um HD externo. Por exemplo, aqui eu tenho um HD externo. Não, poderia ser um pendrive também, tá? Então, com o Command pressionado, eu clico e arrasto e solto ele dentro do HD, ou seja, ele moveu, né? Qual é a diferença? Se eu tivesse simplesmente arrastado sem clicar em tecla nenhuma, ele copiaria, né, lá para o meu disco externo e manteria uma cópia aqui, o que pode ser ruim, porque você vai ter esse arquivo duplicado aqui no seu computador, ok? Não sei se você sabe, mas o Mac ele também tem aquele teclado emoji, né? Que são aquelas carinhas que você usa normalmente no WhatsApp, nos chats, né? Se você vai, por exemplo, redigir um e-mail, escrever um texto, você pode inserir esses emojis a partir do atalho do teclado. Para isso, ó, pressione a tecla Ctrl, Command, depois barra de espaço. Ele vai carregar aqui a lista de emojis que você pode utilizar. Por exemplo, esse aqui. Outro atalho que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Quando eu estou redigindo um texto, por exemplo, teste de texto. Se eu pressionar, por exemplo, aqui essa última letra com o teclado, a tecla, né? No caso aqui a tecla O, ele vai me dar aqui algumas opções. E eu poderia, por exemplo, ó, escolher a partir do teclado numérico. Tá vendo? Então, isso facilita bastante aí, caso você não saiba muito bem como acentuar aqui essas opções, né, de outras línguas, de repente, aqui no teclado do Mac. Não sei se você sabe, mas o Mac ele trabalha com o conceito de janelas flutuantes, né? Se eu, por exemplo, abrir aqui o Safari, eu vou ter aqui uma janela flutuante. Então eu poderia aqui fechar somente a janela. Para isso, ó, Command W, ele fechou a janela, ok? Agora, o Safari ainda está aberto. Como eu sei que ele está aberto? Tá vendo que ele tem um pontinho preto aqui embaixo? Ó? Isso significa que esse aplicativo está em uso. Outra coisa que indica é o nome em negrito aqui em cima, ok? Para encerrar definitivamente o Safari, eu pressiono Command Q, tá? Agora ele encerrou. Bom, se eu tenho aqui alguns programas abertos, por exemplo, eu tenho aqui o Safari, o calendário e o contatos, tá? Eu poderia ver a lista deles arrastando as janelas para trazer para frente na janela de cada um deles, ou eu poderia mais facilmente com o teclado, pressionando o Command e o Tab, visualizar a lista de aplicativos em uso no momento. Eu poderia, por exemplo, ó, segurando o Command, lógico, né, e apertando o Tab, acessar o calendário, ou mesmo o contatos. Ok? Pessoal, essas foram só algumas dicas, né, para quem utiliza o Mac com frequência e entende que ter mais produtividade é muito importante, por menor que seja, né? Eu quero agradecer a audiência de todos, né? E quero te convidar a baixar o e-book 10 dicas para novos usuários de Mac, que você baixa em aprendamac.com.br, ok? No mais, agradeço a todos. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Super Apple e também da Tecnologia Pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.